Olá a todos. Eu recebi uma reflexão belíssima do filósofo Lúcio Pater e não guardaria ela para mim somente porque ela é belíssima, né? Muito linda mesmo. Ele se inspirou na obra de Lydia Davis e no conto de Oscar Wilde. E ele nos fala sobre desse livro da Lydia. O título dele é Tipos de Perturbação. Então, nessa primeira reflexão, que nós vamos fazer em duas partes, nessa primeira, ele diz que nesse momento em que estamos vivenciando, deparamos com um desafio sobre a verdade. E o que é a verdade nesse momento? A fake news? Qual a fonte? De onde procede tal notícia? Desde que a base familiar e a espiritualidade, ou seja, o que nos trouxe esse momento, nos dê uma base, ela vai nos propiciar que vejamos a envergadura da situação se faz muito séria. E o que sucederá depois? A base é a tranquilidade. Não existe outro caminho. E a usual prudência, com certeza, nós temos que ter muita prudência. Foi e continua sendo necessário também parar. Por N motivos, nós já sabemos pelos noticiários, não precisamos nem abordar aqui, que nós já estamos a par. Por que parar, né? E não é um momento de encontro e desencontro, ou seja, novos aprofundamentos é preciso. E temos que entrar numa profunda reflexão. O que nos chama atenção nesse momento, o que mais está chamando atenção são os idosos em geral, né? E principalmente aqueles que sequer têm o que comer. Aqueles que não têm como atender a própria higiene. Existem muitos. Sem falar dos leitos, que são poucos, né? Por isso a medida de parar. Poucos são os que percebem a dimensão dos acontecimentos. Muitos ficam assim, só pensando no seu próprio problema individual, mas não é assim. Existem inúmeros problemas. O mundo, o planeta passa por esse desafio. Parar alguns dias, ele diz que não é encontro e desencontro, como ele diz duas vezes aqui, mas ter serenidade e responsabilidade. É preciso a serenidade, porque a serenidade é viver o momento consciente. Nós temos que estar serenos para viver conscientemente tudo que está ocorrendo. Responsabilidade é não ignorar o que está ocorrendo. Quando nós falamos aqui da reforma interior, de nós estarmos bem, porque se não ficarmos bem, se não equilibrarmos as nossas energias, reformularmos o nosso interno, sairmos do negativo para entrarmos num fluxo positivo, nós não teremos condições para prosseguir. Então, se faz necessário essa reformulação interna, que é o que, no caso, eu foco aqui. E muitas outras pessoas, né, estão focando esse aspecto, né? E ela fala, inclusive, que nos direciona a observação de que há inúmeros tipos de pensamentos. Existem diversas linhas de pensamento. Ela diz que há pessoas que pensam na parte da responsabilidade, da consciência religiosa, como mais adiante nós vamos ver, mas assim, ela foca aqui nesse momento que os acontecimentos nos direcionam a essas inúmeras linhas. Cabe a nós pararmos, refletirmos e observarmos em que linha nós vamos entrar e refletir com profundidade. Porque não adianta nós ficarmos absortos num monte de informações sem nos atermos a primordial para a nossa existência. Ela observou, ela fez uma experiência que
os bons e maus momentos que vivenciava com os amigos da faculdade era muito mais profundo do que ela imaginava. Por quê? Um determinado dia, um bom momento, ela viveu esse um bom momento enquanto costurava sentada na poltrona de sua sala. Então ela sentiu uma felicidade grande, um bom contentamento. Na manhã seguinte, teve a sensação de grande contentamento da noite anterior. Refletiu: se bons momentos trazem bons momentos, maus momentos trazem maus momentos. Já havia observado isso também nos seus amigos, pois o que ocorria com eles de maus momentos na vida deles produzia outros maus momentos, e assim sucessivamente. Fundamental é a compreensão, a serenidade e a responsabilidade. Com serenidade, conversamos com tudo que está ocorrendo. Precisamos conversar com tudo que ocorre. O quanto mais esses fatores estiverem na nossa consciência, haverá maior responsabilidade. Então é interessante conversarmos e tomarmos essa consciência para vermos quanto anda a nossa responsabilidade conosco mesmo, para com o nosso próximo e para com a sociedade. Para muitos, a linha do pensamento de controle é a correta. Então, controlar é correto para ele. Para outros, correto é a religiosidade. Ainda para outros, o correto é a participação. E para outros, ainda aqueles que é a responsabilidade. A compreensão é fundamental. Então, nós temos que compreender tudo isso, para não julgarmos, né? E acharmos, fulano só foca isso ou aquilo. Não, cada um tem o seu papel. Dependemos de muitos fatores. Família, trabalho, higiene sanitária, alimentação, descanso, né? Tudo isso. Reciclar é preciso, necessário conhecer a fonte de todas as notícias. As urgências aumentam, o desespero também. Estamos chegando, muitos, né, estão chegando num absurdo do suicídio. As teorias esquisitas, alguns se irritam o tempo todo, muitos buscam a medicação, que só mascara o desafio. Para os que conseguem a serenidade, eles verão muitas baixas. Está sereno, ele vai observar mais. Para cada situação, uma resposta adequada. Muitos terão calma, mas poderão em algum tempo oscilar. É próprio do ser humano, nós oscilamos, né? Tem hora que nós estamos super bem, tranquilos, de repente a gente dá uma mudadinha, porque quando houve uma ocorrência, então é preciso essa serenidade para mantermos um equilíbrio. Muitos terão indignação, raiva e até mesmo explosão, também faz parte do ser humano, né? E fica ocioso dentro de casa, né? Uma família reunida, sempre surge diferenças, problemas, né? Desafios. Diferenciar é preciso, diz ele, mas não é tão simples. Realmente, ele diz, ok, será difícil. E teremos muitas baixas, sim, teremos. A parte boa é que temos a própria vida. Olha que maravilha. Falar de maneira calma nem sempre é garantia de paz. Muitos até se irritam. É preciso ajustes, é preciso energia. Será aos poucos que muitos terão tranquilidade e se adaptarão e passarão a centrar o equilíbrio. Lydia Davis fala-nos dos 5 sentidos do respeito. Muitos sentirão e buscarão adaptar os olhos às flores, às artes. Outros, as mãos buscarão o veludo e a seda. Ainda outros, o nariz, o olfato, buscarão a exposição das flores.
assim como os sons a uma boa música e o paladar a uma boa refeição equilibrada. Assim como os ouvidos dos surdos se negarão a ouvir e os cegos negarão a ver, visto que estarão estarrecidos e estressados e não utilizarão os 5 sentidos. Por não saberem, ou seja, por ignorarem, e ficam irritados, estressados, não veem mesmo. Haveremos de encontrar o equilíbrio, ele repete. Há outros elementos como a imobilização do gesso, quando acamados, quando crianças, né? Qual de nós não passou por um momento de doença, ficou acamado, teve que retirar um pouco, né? E a lembrança do ninho do passarinho. Quem já não viu um ninho de passarinho quando criança, né? Uma joaninha na cortina da janela. Isso é parte da vida de quem observa. História de uma pequena lagartixa contada pela Lídia diz o seguinte, que a lagartixa soltou-se do teto e na escada escura que ela subia e caiu. A cada vez que ela subia, ela tomava cuidado para não pisar na lagartixa. Qual de nós é um observador? Será que somos um observador? O quanto já temos de familiaridade com a pequena lagartixa? Ou uma joaninha? Ou um passarinho ou uma borboleta? No momento anterior a esse momento, éramos aves de rapina. Infelizmente, éramos. Destruidores do planeta, devastadores da própria vida, da natureza. O que estávamos fazendo com ela? Frente à TV, que é o smartphone, né? E os aparelhos tecnológicos, assistindo a comerciais que querem que compremos e venhamos consumir mais e mais, cada vez mais. Impossível é ignorarmos a inteligência que desenvolveu nesse período. O programa de auditório que vê o filho respondendo perguntas para conseguir um valor determinado com os olhos marejados de lágrima. Nossa TV, o iPad, o smartphone, o computador, consideremos tudo o que foi edificado, tudo é ótimo. Até então, toda a construção, mesmo aquilo que não gostaríamos de ter vivido, é bom. Então temos que ter serenidade com todas essas coisas. Procurar informação idônea, responsabilidade para onde vamos caminhar. O professor educador, o terapeuta, o teólogo haverão de ter responsabilidade sem ostentação e bravatas. Passaremos por dias difíceis, sim. A aprendizagem é grandiosa oportunidade, não esqueçamos jamais disso. Essa reflexão é muito valiosa. Quando pudermos sair para os parques, os jardins, observar as flores, as borboletas, teremos outra visão, uma nova abordagem, um tempo novo para viver. Vamos cerrar os olhos suavemente e vamos perceber, sentir no nosso próprio interior a potência de Deus, agindo no dom da vida que temos. Em gratidão a Ele, em espírito, nós nos curvamos e agradecemos. E agora, vamos observar tudo à nossa volta.
não só os problemas, as tensões. Vamos colocar os nossos olhos na beleza da vida. Paz e luz a todos.